Existem 5 hábitos satânicos que os cristãos precisam eliminar. Assim como uma pessoa pode ter hábitos cristãos e piedosos, ela também pode ter hábitos satânicos. Se somos chamados para a luz de Cristo, a primeira coisa que precisamos eliminar é o nosso eu antigo, que contém os hábitos do diabo. Precisamos saber como nos livrar desses hábitos, mas para conseguir isso, devemos ser capazes de identificá-los. Esses hábitos e comportamentos são características diretas do diabo. Somos filhos de Deus e devemos agir e nos comportar como nosso Deus. Nosso Deus é um Deus santo, um Deus misericordioso, um Deus da verdade, um Deus do amor. A Bíblia nos mostra as características de Deus e seu comportamento. E devemos buscar as Escrituras para conhecer nosso Deus da mesma forma que a Bíblia revela o comportamento do diabo. Como não somos filhos do diabo, não devemos nos comportar como ele. Você pode dizer que não é do diabo, pode dizer que ora o tempo todo, pode dizer que está fazendo o melhor para estar em Cristo. Mas a verdade é que se você tem essas características em sua vida, está se aproximando mais do diabo do que de Deus. O mundo tem sido danificado por essas características do diabo que estão na vida dos homens. Paulo disse para despojar o velho homem, aquele ser corrupto que você costumava ser. Você precisa se livrar da parte de você que permite a luxúria, engano e injustiça. Para se livrar desses hábitos, precisamos identificá-los primeiro. Quais são os hábitos satânicos que você precisa eliminar em sua vida? Primeiro, o hábito de derrubar as pessoas. Eu sei que muitos de nós dirão que não tem esse hábito, mas a verdade é que você pode ter exibido inconscientemente esse hábito em um determinado momento em que você não sabia. Se você já desejou mal a alguém, se já torceu para que o negócio de alguém fracassasse, você tem o hábito. O diabo sempre busca a ruína das pessoas, e isso o faz feliz quando as pessoas caem. Olhe para Satanás. Ele está no negócio de derrubar as pessoas. Ele está indo para o inferno e sabe disso. Mas a cada dia ele está trabalhando para derrubar mais e mais pessoas com ele. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos de 1 a 4, fala sobre como o diabo cega as mentes das pessoas para afastá-las da mensagem do Evangelho. Por isso, tendo este ministério segundo a misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas ocultas que trazem vergonha, não agindo com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. E assim, pela manifestação da verdade, nos recomendamos à consciência de todos na presença de Deus. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual é a imagem de Deus. Quem é o Deus deste mundo? É Satanás. Ele tem cegado as mentes das pessoas para longe da mensagem do Evangelho. Satanás está no negócio de derrubar as pessoas. Ele deseja a eternidade no inferno para todos os seres humanos. E eu não acho que há algo pior do que desejar isso sobre alguém. Nós, como filhos de Deus, não deveríamos estar no negócio de derrubar as pessoas e desejar o mal sobre elas. Estevão na Bíblia poderia ter desejado a morte daqueles que o mataram, poderia tê-los amaldiçoado, mas não o fez. Isso é um hábito piedoso. O diabo sempre tentará usar pessoas contra você, sempre tentará fazê-las te magoar para que você deseje o mal sobre elas. Você nunca deveria permitir isso, pois você é de Deus e não do diabo. Para piorar, há pessoas na igreja, líderes na igreja, que desejam o mal para outras pessoas da própria igreja. Eles simplesmente não suportam ver alguém na igreja e desejam o mal para eles. Se você é assim, pare de se enganar pensando que é um cristão. Você tem hábitos demoníacos e satânicos em você e precisa abandoná-los. A Bíblia não diz que você deveria desejar o mal a alguém. Se vir um irmão pecando, você pode corrigi-lo no Senhor e não derrubá-lo. Segundo, o engano. A razão pela qual o mundo está no estado em que está é por causa do engano. A pessoa que usou o engano foi Satanás, porque está em sua natureza. O diabo é um mentiroso e sempre tem mentido desde o início. Não há mentiras em Deus, Deus não te engana. O DNA de Deus é santidade e verdade, e é isso que você deveria ter em sua vida. Se você não tem, está se alinhando como filho do mal. João capítulo 8, versículo 44 diz: Vós sois do diabo, e quereis satisfazer-lhe os desejos.
Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Se você engana as pessoas apenas para conseguir algo delas, se conta mentiras para obter algo das pessoas ou extorque dinheiro delas, você é do diabo. Não estou condenando você. Não estou dizendo que você não pode mudar ou que Deus não pode perdoar você. Estou apenas dizendo o que Jesus disse. Ele chamou de mentirosos aqueles que são do diabo. Você não pode pertencer a Deus se está cheio de engano. Você não pode dizer que pertence a Deus se não tem a verdade em você. Você pode fazer uma mudança hoje e parar de mentir. Seja verdadeiro em suas relações, seja verdadeiro em sua vida. Esse hábito é do diabo, é satânico. O diabo usa para extorquir as pessoas. Ele usa para fazer as pessoas caírem. Se você odeia as pessoas, procurará a ruína delas e usará o método do engano para fazer isso. Por favor, afaste-se desse hábito antes que seja tarde demais. Terceiro, o orgulho. Todos nós conhecemos a história de Satanás. Satanás caiu por causa do orgulho. O primeiro pecado é o orgulho, e Satanás o cometeu. A Bíblia já diz que o orgulho vem antes da destruição. Não se destrua com o orgulho. Existem vários pecados diferentes que podem ser cometidos, e os vemos todos na Bíblia. Mas, biblicamente, qual pecado você diria que é o pecado que Deus mais odeia? Alguns podem pensar que é idolatria. Alguns podem até pensar que é usar o nome do Senhor em vão. Mas isso está incorreto. Existe um pecado que causou guerra no céu. É o pecado do orgulho. Quando o diabo decidiu exaltar a si mesmo, vemos em Isaías capítulo 14, versículos 12 a 14. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Lúcifer era uma criatura linda no céu. Conforme descrito na Bíblia, uma magnífica criatura. O profeta Ezequiel o descreveu como o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em beleza. Cada pedra preciosa era a sua cobertura. Ele era o querubim ungido que cobre, perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi criado. Lúcifer foi completamente adornado pelo Criador para refletir a sua glória. E se um espírito tão poderoso e belo como Lúcifer pode cair vítima do pecado do orgulho, então devemos ter cuidado para não sermos culpados do mesmo. Provérbios capítulo 16, versículo 18 diz: o orgulho precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Quarto, a fofoca. Há muitas maneiras de iniciar conflitos ou causar divisões, e uma delas é a fofoca. As igrejas talvez não falem muito sobre este tópico em particular, mas a fofoca é um ato diabólico que pode instigar conflitos na igreja e em qualquer lugar onde você deveria ser um defensor da paz e não da violência. Não escolha a violência, pois isso é algo que Deus odeia. Provérbios capítulo 6, versículos 16 a 19 mostra que 6 coisas o Senhor Deus odeia, e uma 7ª a sua alma detesta: olhos cheios de orgulho, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que faz planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia discórdia entre irmãos. O conflito não é o caminho de Deus. Satanás sempre causa divisão entre os cristãos apenas para afastá-los de Deus. Precisamos garantir que não façamos nada que cause divisão na casa de Deus. Se houver ódio em você, você precisa se livrar dele agora. Se houver o espírito da fofoca em sua vida, você precisa se livrar dele, pois fará com que você diga coisas ruins sobre as pessoas e causará divisão. Não seja a razão pela qual algumas pessoas pecam contra Deus. Não seja a razão pela qual a igreja de Deus está dispersa. Isso é uma grande ofensa, e você nunca deve permitir que isso aconteça. Você precisa manter a paz de Deus e estendê-la aos outros ao seu redor. Quinto, tentar a Deus. Este é outro claro traço do diabo. Se há algo que o diabo é bom em fazer é tentar as pessoas, e Jesus não foi isento disso. Ele tentou Deus de várias maneiras.
Você pode não saber o que significa tentar a Deus. Se você desafia Deus, está tentando Deus. Confirmar as palavras de Deus é diferente de tentar Deus. Quando Deus disse que deveríamos testá-lo em Malaquias, ele estava dizendo que deveríamos testar suas palavras e confirmar se são verdadeiras. Ele não disse que deveríamos testá-lo ou tentá-lo. Quando você entra no pecado e diz que Deus não fará nada com você, está desafiando Deus, e isso é tentá-lo. Você precisa parar de tentar Deus e começar a reconhecê-lo pelo que ele é, o maior. Você já sabe disso e está dizendo que Deus deve provar a si mesmo para você. Isso é tentá-lo. Deus não precisa provar nada a ninguém. Ele é o Rei de todos os reis. Se você gostou deste conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com mais pessoas. Nos vemos no próximo vídeo.